Abre a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 46 até o 49. Aleluia. Hoje vamos falar a respeito de honra e reconhecimento. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 46 em diante. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudestes revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia, a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel acompanhava as portas do rei. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, hoje nós vamos falar exatamente a respeito daquilo que Deus faz por amor ao seu servo, por amor à sua igreja, aquilo que Deus faz já antecipadamente, aquilo que é preparado por Deus. Quando você lê o livro de Daniel e você passa a ver lá, Nabucodonosor sitiou Jerusalém, dela tomou isso. Depois disse Nabucodonosor, não é? Eu quero que vocês tragam de lá alguns jovens aqui, mas eu quero que eles sejam da família dos príncipes, da família real. Eu quero que eles sejam versados, não é? Eu quero que eles tenham boa aparência, enfim. Ele fez algumas exigências, não é? Conhecedores em toda a ciência, lá eles precisam ser pessoas, não é, entendidas do assunto. Amados, e quando isso aconteceu, você vê que a história começa daí. Interessante que depois de um cerco tal, Nabucodonosor ele inventou isso, mas por quê? Na verdade era um rei inteligente, era um caldeu que tinha visão. Olha, se eu sitiei Jerusalém, eu vou tomar toda essa região aqui, certamente eu vou pegar pessoas que primeiro conheçam a língua deles. Porque o objetivo, amados, de um grande imperador, não é? Ele não era louco. Hitler era louco. E tem mais alguns loucos aí ainda, não é? Se assessorando a Hitler. Porque Hitler queria o extermínio de uma nação. Ele não queria exterminar as nações. Ele queria dominar. Ele queria imperar sobre as nações. E adiantava muito ele ter um monte de terra e não ter gente para pôr lá, não ter gente para cultivar. Isso se tornaria improdutivo. E ele precisava de gente. Agora, ele não conhecia a língua dos israelitas, então o que ele fez? Ele pegou os israelitas. Ele não conhecia a língua lá dos idumeus, o que ele fez? Ele pegou os edomitas. Ele não conhecia a língua lá dos filisteus, ele pegou príncipes dos filisteus. Então ele foi pegando de tudo quanto é lugar. Não é? Mas a história aqui retrata justamente o tempo em que ele tomou, os judeus lá, tomou Jerusalém. Então a história ela vai correr em cima exatamente desses jovens judeus. E não foram somente 4 jovens, né? Dá a impressão que aqui ele só arregimentou 4 jovens. Não, foram muitos, né, que foram trazidos de lá para cá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles, né, na verdade, eles se posicionaram. E nós já falamos isso. Depois, né, as coisas começaram a acontecer, veio o crescimento, o desenvolvimento de todas essas coisas, e agora, amados, Deus vai começar a interferir na história justamente desse reino aqui, ó. E ele vai mais uma vez usar Daniel. Então, quando você pega o livro de Daniel, você vê que é uma coisa, mas assim, ó, está bem expressa a onisciência de Deus. Tudo aquilo que Deus vai fazer, Deus vai falar através do profeta Daniel a respeito das coisas futuras, não é? O livro do Apocalipse do Velho Testamento pode ser considerado o livro de Daniel. Você vai aprender isso aí na teologia, ou já aprendeu, não sei, ou não vai nunca aprender, talvez o pessoal não fale, não é? Mas ele se relaciona também. Não é? Por quê? Porque ele também fala das coisas futuras
futuras, aquilo que há ainda de acontecer, não é isso? E amados, então esse livro é justamente isso, foi dentro de um cativeiro, dentro de uma assolação, aonde o templo foi tomado, os utensílios do templo foram todos eles tomados. Então você olha assim para a parte espiritual e diz assim, ó, puxa, acabou. Sabe, amado, sabe quando vai acabar as coisas para Deus? Quando Deus disser que acabou. Enquanto Deus não disser que acabou, você pode ficar tranquilo. Por quê? Porque não há tempestade, não há vento forte, não há chuva, não há potencial nenhum que possa destruir aquilo que Deus disse. Não acabou. Então, amados, vejam que o principal foi assim, ó, atacou, já destrói o templo. O templo é o lugar da adoração. Amados, tem muitas pessoas que são assoladas e o seu templo de adoração está destruído. São pessoas que se desviaram do Evangelho. São pessoas que não têm mais hoje forças nem ânimo para vir à igreja. Essas pessoas estão justamente com o seu templo assolado. O seu templo, templo do Espírito Santo, que é, né, ela está dominada, ela está sob domínio. E o interessante é que todos os utensílios, ornamentos, tudo aquilo que era de valor, foi levado também e colocado em uma espécie de uma sala, bem guardado. Então vejam bem, o diabo pega muitas vezes os valores espirituais da nossa vida, não é? Pega o levita, ele não canta mais. Pega o diácono, ele não trabalha mais. Pega o presbítero, ele não ora mais. Pega o pastor, ele já esfria na igreja. Enfim, aonde ele vai podendo fazer a obra dele, ele vai fazendo. E ele, um dos objetivos é o templo. Então guarda sempre aí a tua alma, teu coração, tua disposição, não é? Quando você estiver aí indisposto para vir à igreja, não estou falando às vezes da parte física, né? Tem dia que a gente está realmente completamente indisposto. Mas se você perceber que isso é algo espiritual e que isso está se repetindo, corra para a igreja. Por quê? Porque o inimigo está querendo simplesmente tomar conta do teu templo, não é? E lá para o templo, então, ele levou as imundícies dele lá, não é? Mas, amados, vejam que a história aqui nessa continuidade, Deus coloca agora um sonho no coração desse homem. E justamente esse sonho que Deus deu a ele é aonde vai começar uma parte das profecias, porque vai falar exatamente dos reinos. Não é? Deus deu um sonho a ele e não revelou a ele o seu sonho. Não revelou a ele o seu sonho. Nem sequer o permitiu lembrar o sonho. Mas esse sonho, ó, incomodou muito ele, de maneira que ele acordou completamente perturbado. E isso vocês viram ontem aí, aonde que, né, foi aí colocado a matança e a destruição de todos aqueles lá que eram na época os adivinhos, que eram a assessoria do rei nessa parte espiritual. Não é? Os homens que liam lá os processos da lua, os outros adoravam o sol, os outros, não é? Viam as pedras, outros lá trabalhavam com as cores, outros lá trabalhavam com as sombras, enfim, toda essa parafernália lá era uma espécie de assessoria que os reis tinham, não é? Eles eram muito místicos, então cada um que se desenvolvia numa parte, ele trabalhava com uma espécie de assessoria. Então ia para a guerra, ia para os lugares, o que ele fazia? Ele consultava todos. E depois ele tinha uma espécie de conselho. E depois ele filtrava tudo aquilo, ia para esse conselho, e esse conselho então, juntamente, logicamente, com a palavra final dele, é que dava então o veredito. Vamos fazer dessa forma, vamos nos orientar por aqui ou por ali. E amados, o que intrigou ele, na verdade, foi esse sonho, o qual ele não lembrava. Não é? O qual ele não lembrava. E isso, logicamente, trouxe um grande mal. Agora, queridos, a nossa parte é aqui, ó. Daniel pediu a sua oportunidade e foi orar ao Senhor. E Deus, então, agora lhe dá o entendimento do sonho. O interessante que é Daniel que vai contar o sonho para ele. O que você sonhou foi isso. E conforme Daniel vai discorrendo o sonho, não é? Justamente é que ele vai relembrando todas as coisas. Bom, após isso, vocês vieram no jejum ontem, é só um repeteco, não é? Nabucodonosor
ele então tem agora um ataque de encanto. Ele ficou simplesmente encantado. E, amados, o interessante é que ele visualizou a figura de Daniel. Ele se ajoelhou diante de Daniel. A atitude do rei, vejam bem, olha, o que é que Deus faz? Um homem que, no capítulo 3, vai levantar uma grande estátua e vai exigir que todo mundo se ajoelhe e o adore como Deus. Mas, alguns meses atrás, ele estava prostrado diante de Daniel. E também adorando a Deus de Daniel. A palavra do Senhor, ela nos fala que quando Nabucodonosor, ele recebeu de Daniel essa revelação, algo dentro dele despertou. Ele ficou simplesmente maravilhado. E aí entra na nossa leitura, diz assim, ó, ele se inclinou e prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e perfumes suaves. Isso era comum lá na época, amados. Era uma espécie de ritual que eles faziam lá. Isso era comum, levar manjares aos deuses. Era comum, né, levar lá também as mirras, os aloés, enfim, toda a espécie de perfumaria da época que havia lá. E ungüentos caríssimos, porque não tinha ainda 25 de março lá, então eles não misturavam muito, né? Não diluíam muito, era bem, essência lá era essência mesmo, né? Era essência mesmo. Hoje a essência aqui, né? Hoje uma fragrância, porque não tinha 25 de março lá naquele tempo lá, então a essência lá era puro mesmo, né? Então, amados, foi colocado. Então vejam que Daniel, ele começa a receber honra, as mesmas honras que são dadas aos deuses, porque Nabucodonosor, amados, ele era acostumado a isso. Ele ainda não tinha o conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que existia. Ele sabia que existia. Agora, a Bíblia fala, Nabucodonosor, meu servo, a quem eu escolhi. Então, amados, vejam que, não obstante ele ser um ímpio, Deus o estava usando. Deus o estava usando, ele estava servindo aos propósitos de Deus, justamente como punição à nação de Israel pelo seu pecado, pela idolatria, não é? Pela dureza do seu coração, pelos desvios da fé que seus reis cometeram. Deus agora vai usar Nabucodonosor, está usando Nabucodonosor como um instrumento de punição. Sabe, amados, a Bíblia fala que a vara, o açoite, é para o lombo do tolo. Tolo, na Bíblia, é o que tem falta de entendimento, falta de conhecimento. E às vezes nós somos açoitados por falta de conhecimento. Mas a Bíblia está aí para você ler, os cultos estão aí para você participar, frequentar, não é assim? Né? E você tem que procurar adquirir conhecimento. Porque, amados, tem muita gente que se baseia assim, ó. Mas na Bíblia está escrito que nós não deveríamos procurar, nos preocuparmos com haveríamos de falar. Porque quando estivéssemos numa situação assim, Deus nos daria o que falar. Amados, eu também concordo que isso está escrito. Eu acho que a pessoa ela só perdeu um pouquinho a cronologia do tempo. E que hoje tem Bíblia. Amados, Deus ele vai conforme, hoje já tem Bíblia. Hoje já tem Bíblia. Hoje o Espírito Santo não está mais revelando como revelou a Abraão a respeito do dízimo. Não tinha Bíblia. Quem falou para Abraão do dízimo? Aonde você encontra alguém instruindo Abraão sobre o dízimo? Você não encontra. Pode procurar lá. Não encontra. Se você encontrar, pode riscar lá que é a Bíblia do Paraguai. Não tem. Não tem. Às vezes a pessoa coloca. Não, esqueceram. Moisés esqueceu de escrever aqui. Aí ele acrescenta na borda lá. Parte B do versículo lá, e ele põe lá, né? Então, amados, vejam que, que tem de gente hoje acrescentando as coisas aí na Bíblia, né? Então, nós vamos alertando logo aí. Então, amados, vejam bem, isso era revelado pelo Espírito. Por quê? Porque era uma necessidade. Mas não tínhamos os livros. Hoje você tem a Bíblia. Hoje você tem a Bíblia. Você lembra que aquele rico que faleceu e foi para
o inferno, e ele pediu, manda Lázaro lá avisar os meus irmãos, qual foi a resposta? Eles têm Moisés e os profetas, creiam neles. Ué, mas peraí, cadê Moisés? Aqui Moisés, ó. Olha os profetas aqui, ó. Já tinha, amados, os papiros já estavam lá. E outra, e eles eram ricos. Pobres não tinham acesso a essas coisas, eles tinham que aprender na sinagoga. Mas os ricos, nossa, tinham lá tudo quanto era a forma de escrita lá, estava lá com eles. Então, quando tem, amados, você tem que usar o que tem. Amém? Quando se tem o recurso, você tem que se abastecer do recurso dado por Deus. Você acha que a história para escrever a Bíblia foi uma história simples? Alguém disse, não, vou escrever a Bíblia, isso aí eu vou traduzir tudo isso aí, está tudo certo, e vai. Amados, a luta espiritual, quantas pessoas morreram por causa disso aqui? Quantas pessoas morreram por causa da Bíblia? Quantas pessoas morreram por distribuir Bíblias? Quantas pessoas morreram por ensinar a Bíblia? E agora vem um bocó qualquer, não, Deus enche a minha boca, irmão, não preciso ler Bíblia não. Levo Bíblia mesmo, que é só porque o pastor fica falando. Aquele bispo lá barbudo, lá fica metendo a boca na gente, então eu levo a Bíblia para ele não falar nada. E até abro aqui, ó. Mas ele está lendo Daniel, eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Não é? Então, amados, essa é uma responsabilidade sua. Então você tem que buscar, você tem que aprender isso daí. Amém? Isso faz parte aí da tua cultura espiritual e eu espero aí que você faça o melhor. Então, amados, Daniel ele estava sendo ali recebido como um Deus. Como um Deus. E o que lhe foi dado a ele, foi dado assim, ó, devido ao reconhecimento. Na verdade, aqui nós temos dois lados. Então, nós temos um rei que ele queria fazer o melhor por entender que Daniel era uma pessoa extremamente especial. Extremamente especial. Então ele estava tratando também de uma forma especial. Sabe, amados, quando nós temos admiração pelas pessoas, a gente sempre procura fazer o melhor por elas. Não é? Mas quando a gente ridiculariza a pessoa, eu não estou nem aí. Qual é o meu compromisso, meu irmão? Mas quando eu admiro alguém, eu quero sempre fazer o melhor. O rei admirou Daniel. Toda a sua sabedoria, diante de todos aqueles homens. Todos os homens. Daniel podia... Você viu que Daniel teve aqui o direito de fazer um pedido? Interessante. Depois nós vamos falar disso aqui. Mas pode ver que ele fez um pedido. E depois nós vamos comentar um pouquinho sobre esse pedido aí. Mas, amados, então esse reconhecimento do rei. E o que o rei mandou dar a ele, não é? Esse manjar também significa, sabe, amados, aquela espécie lá de banquete. Ele passou a ser um participante. O versículo que nós terminamos a leitura aqui, ó, diz assim, ó, mas Daniel estava às portas do rei. Sabe o que é isso? Daniel passou a ser o conselheiro do rei ali, passou a trabalhar no conselho do rei também. Daniel passou a frequentar o palácio do rei. Daniel não foi mais lá junto com a turma, tanto é, não é, que ele começou a ter uma participação daqui para frente diferenciada, porque vai dar aí um vácuo na história, não é, e as coisas vão começar aí a acontecer, aí é onde vem fornalha, vem muitas outras coisas. Mas agora, amados, ele passou a ser tratado de uma forma especial. Então vejam bem que Deus, ele está começando a honrar. E a honrar aonde? A honrar o escravo. Ele era escravo lá, ele era cativo. Ele era cativo. Então Deus pode mudar a história? Deus pode mudar a história, amados. Amém? Você hoje pode estar aí cativo de uma situação. Não exatamente você precisa ser algemado, aprisionado, essas coisas. Mas você pode estar cativo de uma situação, você pode estar cativo de um problema de alma, você pode estar cativo aí de um processo de humilhação muito forte, você pode estar cativo aí de um desemprego, você pode estar cativo aí de uma situação, enfim, que te incomoda. E que te tira a liberdade. Cativeiro é assim, olha, essa espécie de cativeiro aqui, eles tinham uma liberdade vigiada.
Se bem que a vigilância era assim, ó. Não é para fazer isso. Se fizer, já era. Você vai fazer uma vez só. Não é essa espécie de liberdade. Não é? Mas às vezes, amado, nós estamos cativos. Existem áreas da nossa vida que também podem estar cativas. Tem gente que já aceitou Jesus, batizou tudo tal, mas fuma. Outros ainda batem um gorozinho, né? Derruba uma aí que é para esquentar o frio. Mas só que ele não dá mão golinho pro santo, né? Porque agora já aceitou Jesus. O santo não bebe, então só ele. Não é? Não tem um cara que toma uma, ele vai lá no bar e pega uma, ele vai lá no cantinho, dá um golinho e depois ele manda o resto, né? Mas agora já aceitou Jesus, então o santo dele não bebe. Agora toma tudo. Agora a dose é toda dele, né? Ou então ele chega lá e fala, só meia dose, né? Ah, mas por que meia dose? Tá parando de beber? Ele fala, não, é porque agora o meu santo não bebe, só eu, então. Vou eu. Mas, amados, é porque você acha que não tem pessoas que ainda estão cativos nessa área? Às vezes eu falo de cigarro lá na sede, irmãos, e eu vejo que, né, as pestanas levantam assim, ó. Ué. Ah, tá, como que as pessoas dizem? Palavra direta, como é? Palavra dirigida. Ah, meu amigo, e o outro não tem direito de saber que fumar está destruindo o templo do Espírito Santo, vai ter câncer, vai morrer desgraçado da vida, está se destruindo. Só porque eu sei que você fuma, eu não vou falar que fumar é errado. E o outro lá, que chegou agora na igreja, e o outro que está ouvindo, não tem o direito de saber? Então, se é dirigido ou não, problema seu. Para de fumar e acabou. Qual é o problema? Não é? Então, amados, às vezes existem áreas da nossa vida que nós somos cativos. Nós somos cativos. Tem gente que não consegue entrar na internet sem antes dar uma rodadinha lá, né? Pelos campos da pornografia. É normal. Uma passadinha rápida aqui, para ver como é que tá as coisas. Como é que está sendo colocado as coisas e tal. Aí tá tudo certo. Tá bom. Vê se tem alguma figura nova por aí. Depois o menininho lá, depois a menininha vai orar, né? Ô papai do céu, dá dinheiro, papai do céu, abençoa aquelas pobres mulheres peladas que estão no computador do meu papai. Elas não têm roupas, meu pai. Ajuda elas. Pois é. Sabe, amados? Ô Jesus, preciso voltar aqui. Mas são áreas da nossa vida que às vezes, amados, elas estão cativas. Amém? Então, nós precisamos aprender a liberdade com que Cristo nos libertou. E o diabo é tão astuto, amados, que fala, isso aí é um passatempo, isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Isso aí eu estou olhando com os olhos espirituais. Olhos espirituais, para mim, é visão celestial, anjo, inferno, demônio, essas coisas. Uma mulher pelada não é não. Isso não é visão, isso é carnal mesmo. Que espiritual é esse? Não é? Anjo não tem sexo? Visão espiritual, mas o homem só vê mulher nua. Ele nunca vê um homem nu. O que é isso? O que é isso? Que visão do inferno que eu tive agora? Não quero. Não pode. Esse tipo de visão aí não está certo, não. Então, nós não podemos, amados, a gente força assim, está falando alguma coisa assim, mas para despertar o ânimo, entender que muitas vezes nós somos cativos e não sabemos. Daniel tinha toda a sua liberdade, mas ele era cativo. Ele era cativo. Tanto é que agora, olha só, você pega Daniel no início, o que Daniel comia? Legumes? Vamos lá. Então diz aqui, ó. Então o rei fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Esses manjares aqui era a mesa do rei. Tudo que tinha na mesa do rei agora foi oferecido a Daniel. Mas, amados, ó, vejam bem, ó, você não vê Daniel questionando nada. Certamente ele usou de
toda a sabedoria, toda a educação, não exagerou em nada, e o que podia participar, ele participava, o que ele não quis participar, ele não participava mesmo, porque aproveitou-se também da admiração do rei, para dizer não ou sim. Quando você recebe de Deus uma porção, saiba usar ela da melhor forma. Peça sabedoria ao Senhor, amém? E Ele vai te abençoar e vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. Por quê? Para que esse cativeiro não venha nos impedir e tirar a nossa liberdade de conquistar, não é? Cada vez melhor aí. Vamos lá, outra coisa que ele fez. O rei engrandeceu e deu-lhe muitos e grandes presentes. Está vendo? Muitos e grandes presentes. Esse grande presente é o quê? Um guarda-roupa? Não, amados. Esse grandes aqui no grego é coisas de valor, presentes valiosíssimos. De muito valor. Amém? Tem muita coisa boa preparada, viu, irmãos? Para quando o Senhor usa a nossa vida. Para quando você se coloca como servo do Senhor. Daniel se colocou, se posicionou diante do Senhor. Quando você vê, por exemplo, um problema dentro da tua igreja, e você não sai aí falando um monte de bobagem para ninguém, você se posiciona como um Daniel, e vai orar ao Senhor, e vai pedir para Deus mudar aquela situação, para Deus interferir, para Deus derramar a bênção da igreja, porque, Senhor, porque é minha igreja, eu não quero escândalo, Senhor, eu não quero essas coisas mal para a igreja, eu não quero confusões, mas, Senhor, eu quero uma igreja abençoada. Quando você está vendo algum irmão com algum problema, não é? Não sai aí arrebentando com a vida dele, mas você se coloca como Daniel. Senhor, abençoa o teu servo, a tua serva. Está passando por um momento difícil. Também você não vai usar a oração do capeta, né? Abençoa aquela bruxa, Jesus. Oh, meu Deus, faz uma obra na vida dela, mas deixa o nariz grande e torto. Para quando ela olhar no espelho, ela lembrar que um dia ela foi aquela bruxa. Não pode orar assim, irmãos. Não pode orar assim, entendeu? Então você tem que fazer a oração, pedir ao Senhor, Senhor, está passando por uma luta, é um momento difícil, dá entendimento, ajuda, tu és o socorro presente na hora da angústia. Você tem que se posicionar como Daniel. Sabe, amados, você não vai ficar sem a bênção de Deus. Daniel se posicionou, sabe por quê, queridos? Porque falou de matar. Não. Porque, na verdade, tinha muita gente, muitas famílias ali iriam morrer. Muitos chefes de família, muitos pais ali iriam morrer. Inclusive, os amigos de Daniel estavam aí nesse rolo todo, aquela moçada que veio tudo lá, que o rei estava querendo. Daniel falou, não, eu vou orar, peraí. Ou ele podia virar os braços, cruzar os braços e dizer assim, bom, nós não temos nada com isso. Problema deles. Mas a Bíblia fala que quando foi o edito, assim, dos quais Daniel era um. Amém? Então, amados, vejam que agora Daniel começa a ser engrandecido. Pelo rei? Não, amados, por Deus. Nabucodonosor meu? Nabucodonosor meu? Disse o Senhor, servo. Servo. Então é Deus que está usando aquele rei. Amém? Lógico que para cumprir os propósitos dele. Vamos lá? E o colocou por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. E agora, hein, irmãos? Como é que fica Daniel, hein? Que situação, hein? Você acha que parou os rituais? Você acha que parou lá a adoração em todas as religiões que havia lá? Todos os sacerdotes, todo aquele esquema religioso, só porque pôs Daniel por líder supremo deles? Acha que parou tudo, acabou tudo? Sabe, amados, às vezes eu vejo aquela expressão assim, não, nós temos que ter um presidente cristão. Um presidente cristão, na Bíblia está escrito, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e aquela coisa toda e tal. Vocês tiveram um governador cristão aí no Rio de Janeiro.
Mas, amados, aquilo que é cultura, aquilo que é tradição de um povo, aquilo que é coisa, só se muda pelo poder de Deus. E o que muda a história da humanidade é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho, não é a imposição. Não adianta a imposição. Você pega um camarada aí, se converte, de hoje em diante, não quero ninguém que passa o currículo aí, que religião, tira fora, sai fora com esse cara daí, que isso aí, sabe, não funciona desse jeito. Não funciona assim, não vai dar certo desse jeito. Daniel teve sabedoria. Amém? Então vejam bem, ele recebeu 2 cargos. O primeiro, governador de toda a província, e depois líder supremo de todos os religiosos lá da época. Uma espécie de papa, né? Fez a parte dele. Com sabedoria, sabia que não ia mudar a história do mundo. Quem faz isso é Deus. E ele entendeu que não era Deus. Mas às vezes, amados, nem sempre ter um presidente cristão, as coisas funcionam no nosso meio. Porque a Bíblia não fala, bendita é a nação cujo presidente é cristão, mas cujo Deus é o Senhor. Não adianta nada. Uma nação cristã, aliás, uma nação com presidente cristão, se Deus não é o Senhor daquela nação, ela não o reconhece, como Senhor. Então não é assim que funcionam as coisas. Então, amados, vejam bem que ele está recebendo essas coisas. Agora sim, alguns comentários aqui. O que o rei declarou a Daniel? Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Daniel declarou isso a ele. O Deus que eu sirvo, que é o Deus dos deuses. Ele está apenas repetindo, ele está apenas agora confirmando todas essas coisas. Por quê? Porque aquilo que Daniel disse agora está descendo ao entendimento dele. Antigamente ficou só no ouvido. Agora já está entrando dentro dele. Vejam lá, Senhor dos reis e revelador dos mistérios. Aquilo que Daniel, quando apresentou Deus para ele, apresentou dessa forma. Rei dos reis, Senhor, aliás, Deus dos deuses, Senhor dos reis e revelador de mistérios. O dia que você aceitou Jesus, como ele era? Ele não mudou, viu, irmãos? Ele é o mesmo ainda hoje. Só que a nossa opinião sobre ele já mudou bastante. Tem crente que quando aceitou Jesus, o Jesus que foi apresentado para ele da Bíblia, hoje, ele já mudou bastante. Ele já mudou bastante. Os adjetivos para com Jesus mudaram. Os atributos a Jesus também já não são mais os mesmos. Ele também já não reconhece Jesus da mesma forma que ele reconheceu aquele dia. Mudou. Aqui Nabucodonosor não. Do jeito que Daniel entregou, ele creu. E ele professou. Amém? Então, vai guardando essas coisas aí no teu coração, tá bom? Não deixa fugir, não. O engrandecimento de Daniel, já falamos, tal. Colocou por toda governador da província. Agora, amados, Daniel faz o pedido. E é esse pedido aí que eu vou conversar com vocês para a gente encerrar e orar. Olha, Jesus promise, já até fechei aqui a apostila. Alguém quer essa apostila de presente? Você não tem, Marizinha? Eu trouxe ali para você. Tá, Giselda, depois você pega aqui, tá? Amém? Olha, Daniel faz um pedido ao rei. Diz assim, pediu Daniel ao rei e ele constituiu sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Será que Daniel estava com essa bola toda? De fazer esse pedido? As coisas, amados, elas não são por acaso na Bíblia. Quando a Bíblia citar alguma coisa assim, depois você vai falar assim, nossa, não apareceu mais, ou então para que isso? Sempre vai ter um propósito. Sempre vai ter um propósito. Olha que bonito, Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego? Deixa eu terminar a minha pergunta. Eles são esses mesmos, Israel, Asaías. Deixa eu falar para você. Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego para o rei Nabucodonosor? Quem era ele? Um dia você vai ser rei. E as características de um rei são audição,
e observação. Um dia você vai ser rei. E aprenda isso. Você tem que aprender a ouvir e aprender a enxergar. Não é vendo não vereis e ouvindo não ouvireis. É ouvindo ouvireis e vendo vereis. Amém? Vou mostrar um segredo para você, ó. Você quer ver, ó? Você já leu. É que agora você vai lembrar agora aqui, ó. Capítulo 1, versículo de número 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. Quem são esses 4? Como que era Daniel? Beltesazar, não é? Beltesazar, né? Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. A esses 4 jovens que se destacaram dos demais, que se posicionaram, Deus lhes deu sabedoria, bonito, né, irmãos? Conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. E a Daniel, além disso que Deus deu a todos eles, a Daniel também deu entendimento a toda visão e sonhos. Meu Deus. Daniel se destacou dos 3. Tinha o que os 3 tinham e algo mais. Vamos continuar lendo? Você já está sabendo. Nabucodonosor, você falou que não sabia quem eram eles. Vamos lá. Versículo 18. Ao fim dos dias em que o rei tinha dito que trouxesse os jovens à presença dele, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei falou com eles, com todos. O rei foi conversando com eles. E entre eles não foram achados outros tais como Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Por isso, permaneceram diante do rei e em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, conhecedores, do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. É benção, irmãos. Você pensa que Nabucodonosor não conhecia quem eram os 3 que Daniel indicou? Claro que ele conhecia. O dia que ele fez lá o Enem, é um assunto, ué. O Enem não é assunto aí na mídia? Não. O dia que o rei fez o Enem, lá, não é? Chamou, separou os 4, dispensou os demais, e esses 4 é que ficou na presença do rei. E o rei, sabatinou os caras. E os aprovou. E os achou 10 vezes mais sábios e conhecedores. Pelos que eles permaneceram aonde? 10 vezes mais todos os magos astrólogos que havia no seu reino. Eles permaneceram na presença do rei. Não foi aqui, ó? Aqui, ó. Por isso permaneceram diante do rei. Agora, amados, Daniel chamou o rei, pôs para o governador, ele falou assim, gostaria de indicar 3 pessoas para prefeitos. Pois não, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei falou, aqueles inteligentes lá, está feito. Quando você faz um propósito diante de Deus, Deus não se esquece. Aleluia. E eu vou falar algo profético aqui que o Senhor me mostrou agora. O diabo muitas vezes coloca em alguns corações que aquele jejum tal que você fez não valeu nada. Eu vou dizer para você,
Quando esse sentimento vier no teu coração, você pode responder em alto e bom tom. Só tome cuidado no lugar onde você estiver. Não é? Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque os ouvidos do meu Deus não estão agravados para que não possa ouvir. E nem os seus braços encolhidos pelos quais não possam me socorrer. Tudo o que você praticou e você fez está em memória diante de Deus. Amém? Tudo. Parece que aqueles jovens fizeram o propósito, depois sumiu, né? Você não sumiu de cena. Deus só está guardando você. Amém? Para seu tempo te exaltar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Que quando eu começo a falar, daqui a pouco vai terminar o livro de Daniel. Aleluia. Vamos orar, irmãos? Olha, é uma ministração assim, ó, de reconhecimento e honra sobre a sua vida. Amém? Sobre a sua vida profissional, reconhecimento e honra também sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida familiar, reconhecimento e honra lá na condição de esposo, de pai, de esposa, de mãe, não é assim? Servo de Deus, de um profissional, reconhecimento e honra também na tua vida profissional, lá na tua empresa. Você às vezes fala, puxa vida, trabalho tanto, faço tanto, né? E o diabo mostra para você, olha lá o ímpio, ó, recebeu um aumento, subiu de cargo e tal, e você é servo de Deus, está aí, estou aqui. E ele pode ganhar o que ele ganhar, não chega, nunca vai conquistar o que eu conquisto, porque eu sou um dizimista. Amém, amados? A força do dizimista, sabe, mano, não está na quantia que ele ganha. Está na qualidade do que ele faz. E se você é um dizimista, e quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que te vem ao coração é consagrar a porção do Senhor, pode ter certeza que você vai conquistar e muito. Amém? Porque Deus não é homem para que minta. E quando ele diz, aleluia, ele cumpre. Só uma questão de tempo. Às vezes, né, vem uma provinha aí em cima da gente e tal, mas Deus vai à frente, viu, irmãos? Fizemos essa palavra profética já, não é? Endireitando os caminhos tortuosos. Fala com Deus agora. Busca do Senhor esse reconhecimento, essa honra para você, aleluia.